Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo na perspectiva de João, capítulo 15. Enquanto os irmãos encontram o texto, deixa eu lembrar os irmãos que neste sábado haverá um lindo culto com a participação do nosso departamento infantil. Então, o nosso pastor pede para comunicar aos irmãos que têm filhos ainda pequenos, que participam deste departamento, para que tragam seus filhos para este culto, que vai ser um lindo culto aqui, com a participação do departamento infantil. E acredito que teremos aqui uma exposição bíblica na linguagem dos nossos filhos, e eles precisam crescer nos caminhos do Senhor. Amém? Nós precisamos educá-los e preservá-los neste caminho. Por isso, no livro da lei, Deus diz a Moisés que o povo deveria inculcar na cabeça do filho, o pai deveria fazer isso, andando pelo caminho, ao deitar, se levantando, na mesa, comendo, a anoitecer, em qualquer momento, porque a palavra é a semente e ela produz fruto. Amém? Então faça isso, traga o seu filho sábado para este lindo culto. E durante a semana, os cultos são normais. Hoje, terça-feira, quarta-feira, amanhã, nós estaremos aqui, eu, irmão David, irmão Ari, participando do discipulado. Nós temos duas classes. Uma funciona aqui no piso do meio, outra funciona ali no prédio ao lado. Nós estamos discipulando vidas. Quinta-feira, o culto da vitória. Sábado, o culto com a participação das crianças. E domingo, pela manhã, a escola dominical. Também mais uma classe do discipulado. E também, domingo à noite, o lindo culto de celebração. Amém? João capítulo 15. Vamos ler apenas os primeiros 5 versículos deste texto. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Verso 5, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Toma o teu assento na paz do Senhor Jesus. Amados, quando fui notificado de que estaria aqui, nesta oportunidade, com essa responsabilidade, o Senhor me trouxe à memória este texto da palavra de Deus. Eu olhei muitos outros textos, mas esse texto ficou vívido no meu coração para partilhar com a igreja. Eu gostaria de aproveitar o pouco tempo que temos, e não vou, em hipótese alguma, extrapolar o tempo, visto que está muito frio, e nós queremos ir para casa também em breve, para poder nos aquecermos mais. Amém? Amados, Jesus, ele começa esse discurso aqui, lá no capítulo 13. Lá no capítulo 13. É claro que a Bíblia, depois de muito tempo, foi dividida entre capítulos e versículos. E esse discurso de Jesus é um discurso praticamente de despedida. Jesus estava ensinando aos seus discípulos as últimas coisas. Esse discurso começa lá no capítulo 13, e ele ensina os discípulos a lição da humildade, lavando os pés dos discípulos. Ele ensina um novo mandamento, que é o amor
O amor não baseado no mérito, mas o amor como ele amou. Ele ensina: um novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Jesus também fala aos discípulos no capítulo 14, que eles não deveriam se turbar o coração, porque ele enviaria o Consolador, e ele foi preparar lugar. Jesus está preparando o coração dos discípulos, porque em breve ele morreria. E logo depois seria assunto aos céus. E os seus discípulos estavam tendo então um resumo, um intensivo dos ensinamentos de Jesus. E justamente neste trecho do discurso, Jesus fala algumas coisas importantíssimas, e é isso que eu quero destacar aqui neste momento. Jesus, ele se compara a uma videira, e ele diz que o seu pai é o agricultor, ou o viticultor, e ele diz que os discípulos, e consequentemente, nós que estamos aqui, somos as varas, ou os ramos desta videira. É claro que os circunstantes, aqueles que viviam na época, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que estavam naquela cultura, sabiam discernir muito melhor o que Jesus está falando. Porque eles, vivendo naquela cultura, sabiam o valor da videira. A videira era fonte de sustento. A videira significava prosperidade. A videira significava provisão. Então, quando Jesus usa essa figura de linguagem, os discípulos, eles se reportam para a agricultura, para a maneira como os homens daquela época viviam. E eles logo entendem o que Jesus está dizendo. Mas para nós entendermos, é necessário nós também compreendermos que videira também era símbolo da própria nação de Israel. Por isso, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus diz que é a videira verdadeira? Porque ele está deixando claro isso para quem conhece o Antigo Testamento, como os judeus conheciam a lei e os profetas. Para quem conhece, fica claro. Jesus está dizendo: olha, a nação de Israel era para ser a videira no sentido de alimentar as demais nações com os oráculos de Deus, com as verdades do próprio Deus. A nação de Israel deveria ser uma provisão para o mundo. E você se lembra daquela parábola que está lá no capítulo 5 de Isaías, quando Deus diz: olha, Israel, eu te separei das melhores vides, eu escolhi vocês, eu plantei vocês numa terra fofa, eu tirei as pedras, eu adubei, eu coloquei até uma torre vigiando para ninguém, nenhum animal, para nada, atrapalhar o crescimento, atrapalhar a frutificação. E eu esperava, Israel, que vocês dessem uvas boas, mas vocês deram uvas amargas, bravas. Israel falhou. Por isso, Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui: eu sou a videira verdadeira. Ou seja,
o meu Pai que está no céu, que é o agricultor, ele me plantou aqui na terra para eu dar frutos, e frutos bons. E Jesus não falhou nesse ministério. Jesus não falhou neste propósito. Jesus não falhou nesta incumbência. A Bíblia diz que Jesus fez a vontade do Pai. A Bíblia diz que a comida, o alimento, e quando a Bíblia fala de alimento, de comida, está falando daquilo que é a maior satisfação que alguém pode ter. É que isso é tão normal e tão comum, que nós nem percebemos o quanto é bom comer. Nós comemos tão corriqueiramente que não percebemos que este é o maior prazer que alguém tem. E Jesus disse o seguinte: a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ou seja, o meu maior prazer, Jesus está dizendo, o meu maior prazer, a minha maior satisfação é obedecer a Deus. Então Jesus não falhou. Jesus, em hipótese alguma, poderia falhar. Por isso ele diz: eu sou a videira verdadeira. Amém? Até aqui os irmãos entenderam a palavra, digam amém. Amém. Então, assim como a videira era símbolo de sustento, de provisão, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, sem mim, vocês não vão ter vida. Sem mim, vocês não vão ter êxito. Sem mim, vocês estão mortos. Sem mim, vocês estão perdidos. Vocês precisam estar em mim. Agora, lendo este texto, eu entendi aqui que a Bíblia deixa claro isso, e nós só precisamos ler e reler o texto algumas vezes para enxergar isso, que há 3 classes de ramos aqui nos textos que lemos. 3 classes de ramos aqui. A primeira classe de ramo, ela está no versículo 2, na parte A. Observe na sua Bíblia. Observe na sua Bíblia. João, capítulo 15, verso 2, parte A. Olha só o que diz: toda vara que em mim não dá fruto. É a primeira classe de vara, de ramo, a quem eu quero me referir aqui. A primeira, aquela que não dá fruto. Daqui a pouquinho eu vou especificar que frutos são esses, mas é bom que se diga que primariamente esse fruto é aquele fruto que caracteriza um verdadeiro arrependimento. Todo arrependimento genuíno, verdadeiro, é logo sucedido por evidências práticas. Ninguém pode dizer que se arrependeu, que se converteu, se vive a mesma vida, se vive nos mesmos pecados, se vive nas práticas antigas. É só você observar a vida dos homens que se converteram durante o ministério de Jesus. Você vê um Zaqueu, o homem pequeno, que subiu num sicômoro, subiu numa árvore robusta de galhos longos e rasteiros. Por isso foi possível ele subir, porque a árvore era robusta, mas os galhos eram rasteiros. E ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Só que quem viu ele primeiro foi Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, hoje convém que eu entre na tua casa. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus tão gostoso, e eu gosto desse termo, receber Jesus gostoso, porque ele me lembra da alegria da salvação. A Bíblia diz que um homem achou um tesouro em um terreno. Pela alegria de ter achado aquele tesouro, ele vende tudo o que tem, compra o terreno só para ficar com o tesouro. A pessoa que encontra Jesus, a pessoa que tem um encontro genuíno com Jesus, a pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela faz o que Zaqueu fez. Zaqueu recebeu Jesus tão gostoso dentro do seu coração, que ele disse assim para Jesus: Jesus, se eu devo para alguém,
eu vou devolver de maneira quadruplicada. Porque toda pessoa que se arrepende de verdade, dá frutos dignos de arrependimento. Quem está entendendo esta palavra, diga amém. Então, a primeira classe de ramo que eu gostaria de destacar é esta, aquela que não dá fruto. Vamos para a segunda. A segunda classe de ramo está no versículo 2, parte B. Olha só o que diz. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Perceba que aqui, Jesus está falando de uma classe de vara que dá fruto, mas que precisa ser ainda limpa. Quando eu penso na vara que não dá fruto, eu me lembro de um homem que andou com Jesus. Eu me lembro de um homem que viu Jesus fazer milagres. Eu me lembro de um homem que também operou milagres no nome de Jesus. Eu me lembro de um homem que foi chamado por Jesus de ovelha. Você quer ver isso? Vamos para a Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Abra sua Bíblia por gentileza. Hoje é um culto de edificação espiritual à luz da palavra. Que ela fale mais do que eu aqui esta noite. Mateus capítulo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos aqui neste texto. Vamos ler o versículo de número 5, 7, 8 e 16. Olha o que diz. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. A estes quantos? Quantos? 12. Judas estava aqui no meio. Os Iscariotes. 12. Não eram 11 nem 10, eram 12. Jesus chamou 12 e deu a eles uma missão. Agora olha o versículo 7. Indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Judas pregou. Judas pregou. Judas anunciou a chegada do reino dos céus. Olha o versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Judas, no nome de Jesus, operou milagres e maravilhas. Agora olha o versículo de número 16. Eis que vos envio como ovelhas. Jesus olhou para Judas no meio dos 12 e disse assim, olha, vocês 12, inclusive Judas, vocês são ovelhas. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Só que Judas não deu fruto nenhum. Judas teve a oportunidade de dar fruto para o reino de Deus, mas ao contrário do fruto, o que apareceu na vida de Judas foram as obras da sua natureza carnal, pecaminosa e influenciada pelo diabo. Porque, guarde o que eu vou te dizer, toda pessoa que anda no pecado, que anda de maneira natural e carnal, toda pessoa, a Bíblia diz que o diabo atua nos filhos da desobediência. É por isso que todo pecado, ele abre precedentes para que o diabo comece a atuar na vida do indivíduo. É claro que eu não estou me referindo aqui a todo tipo de pecado sem um planejamento, sem ser premeditado, não. Eu estou falando daquela pessoa que vive no pecado de maneira reincidente. Essa pessoa que vive no pecado, ela pode estar no meio do povo. Ela pode estar no meio da igreja, no seio da igreja. Ela pode fazer parte da igreja, mas ela mesmo assim está sendo influenciada pelo diabo. Porque o pecado abre portas para que
o diabo atue na vida da pessoa. E Judas estava sendo influenciado pelo diabo porque tinha um coração pecaminoso. Os irmãos estão me entendendo? Agora, quando eu me lembro de alguém que dá fruto e precisa ser limpo ainda para produzir mais fruto, eu me lembro de Pedro. Pedro. Jesus pergunta para os seus discípulos: vós, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta no meio do grupo e diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que fruto maravilhoso. Jesus olha para ele e diz assim: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas isso aí é uma... Pedro, você tem o dom da revelação. Pedro, o dom da revelação se manifestou na tua vida, Pedro. Quem te revelou isso foi o Espírito de Deus. Irmão, logo na frente, logo em seguida, Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém, que ele deveria morrer, que ele deveria padecer. Pedro logo se levanta de novo e diz assim: Jesus, tira isso da tua cabeça, Jesus. Jesus, para com esse negócio de morte assim, de martírio. Jesus, Jesus, para de pensar nessas coisas, Jesus. Vamos desviar desse caminho, desse foco. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro dava fruto, de vez em quando. Mas ainda precisava ser limpo para dar mais fruto. Agora existe uma terceira classe, e esta aqui é o ideal. Este é o ideal de Deus para as nossas vidas, que está no versículo 5, verso 5 do texto que lemos. João, capítulo 15 e verso 5. Olha o que diz: eu sou a videira, vós as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O propósito de Deus para a sua igreja, o propósito de Deus para o povo de Deus, não é que o nosso fruto seja um fruto esporádico. De vez em quando eu dou um fruto, às vezes não dou fruto nenhum. Não, o propósito de Deus é esse aqui. O propósito de Deus para a sua igreja, o propósito de Deus para o salvo, é que ele dê fruto onde quer que ele esteja. Amém? Agora, queridos, eu gostaria de me deter um pouquinho, antes de nós encerrarmos, porque o tempo já foi, no verso de número 2, porque ele é intrigante. O verso 2 diz que existe possibilidade de alguém estar em Cristo e não dar fruto. E isso aqui é complexo demais. É muito difícil entender isso. Jesus diz: a vara que estiver em mim e não der fruto, vai ser arrancada. Mas espera aí, como é que uma vara consegue estar nele e não dar fruto? Existe essa possibilidade? Há aqueles de linha calvinista que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. E eles vão interpretar este texto à luz do calvinismo, obviamente, e vão dizer que essa vara significa que essa pessoa nunca foi salva. Está ali, mas nunca foi um dos tais. Esteve ali, mas nunca pertenceu ao grupo. Esteve ali, mas nunca foi regenerado, nunca foi salvo, nunca foi transformado. Aqueles de linha arminiana, que é a nossa, que é o que cremos, vai dizer que há sim possibilidade de alguém ter sido e ter deixado de ser. É no mínimo intrigante Jesus dizer que a vara está nele e não dá fruto. Queridos, você sabia que existe um número enorme de crentes, não aqui apenas na nossa congregação no Templo Central, mas de crentes no nosso Brasil e no mundo, que são estéreis,
não produzem fruto nenhum, nenhum, nenhum. E eu vou dizer mais. E eu vou dizer mais porque essa é a nossa realidade. Que o Senhor me livre e que o Senhor te guarde disso. Além de não dar fruto, ainda escandalizam a obra de Deus. Agora, eu louvo a Deus porque Ele vai tratar de maneira muito individual e específica com cada vara, com cada ramo, com cada indivíduo. Dentro desta igreja, esses dias o pastor estava pregando aqui numa terça-feira, ou em várias terças-feiras, e os que estiveram aqui ouviram, ele pregou sobre as 7 igrejas da Ásia. E os que estavam aqui ouviram que as 7 igrejas são características individualistas. Ou seja, dentro da nossa igreja aqui, existem as 7 igrejas da Ásia. Aqui dentro. Aqui dentro, porque igreja para Deus, a partir de Cristo Jesus, não é só coletividade, mas é individualidade. Jesus está olhando para o Tiago, está olhando para o Luiz, está olhando para a dona Thalita, está olhando para o irmão Valmor, está olhando para o irmão Felipe, está olhando para todos nós, está procurando resultados de todo investimento empregado na nossa vida. E eu vou dizer para os irmãos, se nós não estamos dando fruto, não é porque a videira falhou, a videira é verdadeira. Se nós não estamos dando fruto, não é porque Jesus é inoperante. Não, a obra na cruz do Calvário, ela é eficaz, ela foi eficaz e vai ser eficaz até o fim. Mas se alguma coisa está acontecendo de errado, este problema são com os ramos. Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Por que será que nós não estamos dando esse retorno positivo para o investimento que Deus fez, dando o seu próprio Filho, depois outorgando o seu Espírito, o Espírito da verdade, que hoje habita no meio da igreja, e mesmo assim há entre o povo de Deus aqueles que não conseguem receber essa comunicação de vida de Cristo. Como está a nossa vida? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 7. Observe esse texto, abre a sua Bíblia. Romanos capítulo 7, verso de número 4 e 5. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou seja, Deus não teve todo o trabalho que demandou o plano da salvação para que nós ficássemos simplesmente contentes e felizes e vivendo simplesmente para desfrutar da salvação sem produzir nenhum fruto. Não, Ele nos tirou da morte para a vida, para que nós dessemos fruto para Deus. Aí o verso de número 5 diz, pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ou seja, quando nós estávamos no pecado, tudo o que nós fazíamos era para a morte. Vivíamos no pecado, andávamos no pecado. Todas as nossas atitudes eram atitudes pecaminosas porque nós vivíamos no pecado. Agora,
que saímos da morte para a vida e que já não pertencemos mais à lei, mas pertencemos a outro, a quem? A Cristo. Que fruto nós estamos dando? Amados, se o cristianismo brasileiro, e isso eu falo me incluindo na estatística, se o cristianismo brasileiro desse fruto, o nosso Brasil não era esse Brasil. Nós temos um percentual de evangélicos que daria para evangelizar o Brasil e transformar o Brasil da água para o vinho. Só que a igreja precisa se despertar. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos entender que Cristo é diferente da instituição. Nós precisamos entender que, às vezes, a nossa liturgia, o nosso culto formal, ele está mais morto do que vivo. E as pessoas já não entendem mais que a vida que há em Cristo, o amor que habita nele, a graça que emana dele, ela nos é comunicada por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio da comunicação e da comunhão com os santos. E nós simplesmente vamos deixando o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar, e Deus olhando para cada um de nós e esperando um retorno positivo, característico da vida que nele habita, e nós estamos parecendo que estamos mortos. Jesus disse: se há algum ramo que está em mim, estático, imóvel, infecundo, estéril, inoperante, que não se mexe, que não trabalha, que não dá frutos, ele vai ser cortado. Ele vai ser tirado. E às vezes a gente olha assim a vida de algumas pessoas e se pergunta: mas meu Deus, por quê? Por que que o fulano não permaneceu? Por que que o cicrano não está mais? Por que que depois de tantos anos de fé, essa pessoa cometeu esse pecado? E agora está aí, vivendo assim, como se não tivesse um histórico aos pés de Cristo. Mas é que essa pessoa simplesmente está hoje sendo cortada porque viveu sem dar fruto. Quem está entendendo esta palavra, queridos? É isso que Jesus está falando aqui no texto. E eu preciso correr para terminar. Que tipo de fruto Deus está esperando de nós? Irmão Tiago, que frutos são esses? Primeiro, é o fruto do Espírito. Claro. O que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito é o resultado da obra do Espírito na nossa vida. Eu não posso crer que um crente em Cristo Jesus tenha ódio. Não posso crer nisso. Eu não posso crer que um crente em Cristo Jesus não perdoe. Não posso crer. Isso de duas uma. Ou ele não é crente, ou ele é um crente nominal. Porque aonde o Espírito Santo habita, ali há pureza, ali há santidade. Então o fruto do Espírito é o fruto que Deus espera de cada um de nós, a priori. É o resultado
da salvação. Antigamente a gente pregava com um pouco de ignorância, e isso não é só os irmãos, somos nós todos. A gente pregava querendo que a pessoa viesse para Cristo por meio da santificação. Não era assim? Para de fazer isso, aquilo outro, e Jesus te aceita. Não, isso nunca foi bíblico. Agora, uma coisa é verdade. A pessoa que vem para Jesus, ela não permanece a mesma, porque o Espírito Santo entra nela e lava a vida dela. E transforma a alma dela. E liberta ela. Agora, se não há essa mudança, é porque alguma coisa não está certa. Existem 2 agentes do céu que estão trabalhando e só não usufrui do exercício desses 2 agentes celestiais quem não quer. É a palavra de Deus, que a Bíblia descreve como água, e o Espírito Santo, que a maior função dele não é... Desculpa, nós somos pentecostais, mas a maior função do Espírito Santo não é fazer as pessoas falar em língua. A maior função dele é santificar. É por isso que o nome dele é Espírito Santo. Porque aonde ele habita, aparece o pecado, e o pecado é descrito como pecado, e há mudança. Amém? Então, o primeiro fruto está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É fruto do Espírito. Segundo tipo de fruto, são os frutos da luz. Que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, verso 9, que diz respeito àquilo que é produzido por andar na luz. E o apóstolo descreve como bondade, justiça e verdade. A pessoa que está em Cristo Jesus, ela precisa produzir frutos de bondade, justiça e verdade. Às vezes a gente fica estarrecido porque vê algumas injustiças, porque vê algumas atitudes que não correspondem com as atitudes daqueles que andam na luz. A palavra de Deus diz que nós devemos andar na excelência moral, que é o que significa bondade, que é ter um coração bom, que é ser uma pessoa redimida, transformada. Ao invés de rude, ao invés de áspero, ao invés de grosso, ao invés de uma pessoa truculenta, agora é uma pessoa boa, é uma pessoa gentil, é uma pessoa amável, é uma pessoa benigna, é uma pessoa que tem resposta não para suscitar o furor, mas para apagar, para diminuir a ira. É uma pessoa que vive em verdade, em honestidade, em integridade. E por conta desses crentes que estão dizendo que são crentes e estão andando com o nome de Jesus na boca, mas não produzem esses frutos, o evangelho está sendo escandalizado. Aí a palavra de Deus diz que melhor para a pessoa, por meio da qual vem o escândalo, que não tivesse nascido, ou que mesmo amarrasse uma grande pedra no pescoço e fosse lançado no mar. Seria menos mal para essa pessoa do que se por meio dela vier o escândalo. E quantos escândalos há? Quantos escândalos há? São pessoas que não estão dando fruto. Que tipo de fruto, irmão Tiago? Para finalizar, eu não consigo ler todos os textos. É o fruto da multiplicação da mesma espécie. Ou seja, toda pessoa que está em Cristo e que recebe a vida de Cristo, ele também comunica a mesma vida que recebeu a outras pessoas. Irmão, eu duvido do vigor e do fervor espiritual de uma pessoa que não consegue gerar, que não consegue falar do amor de Deus. Mas, irmão Tiago, será o possível que
todos são capazes de produzir. São, sim, senhor, porque nós produzimos. Agora você vai ficar muito contente, você vai sair daqui feliz. O apóstolo Paulo diz que nós ganhamos almas pela loucura da pregação. Loucura? Por que loucura da pregação, irmão Tiago? Loucura por causa do método. É muito simples. É loucura. Você fala, peraí, sabe por quê que é loucura? Porque você fala a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer outra palavra. A palavra de Deus, ela é como espada de 2 gumes. A palavra de Deus é viva. Quando nós falamos, verbalizamos e comunicamos a palavra de Deus às pessoas, a própria palavra gera vida. É por isso que o apóstolo diz que é loucura, a loucura da pregação, porque é muito simples. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar de pé, queridos. Nosso tempo já foi. Nós precisamos dar frutos para o Senhor. Amém? Nós precisamos dar frutos para o Senhor. Existem 2 métodos de nós pregarmos o Evangelho. 2 métodos. Ambos são conhecidos como pregação. Ambos. Um é pregação aos ouvidos. E o outro é pregação aos olhos. Quando nós andamos, quando nós negociamos, quando nós reagimos às dificuldades, às circunstâncias, aos problemas, com as nossas atitudes e com as nossas ações, nós também ratificamos o Evangelho que pregamos, confirmamos o Evangelho que pregamos. Aleluia. Aí Jesus vai dizer mais à frente no texto: quando vocês dão fruto, vocês estão glorificando o nome do meu Pai. Quando vocês dão fruto, eu fico contente, porque eu vim para gerar em vocês vida. E a vida que em vocês habita é a vida para as boas obras. É a vida para os bons frutos. É a vida não para uma vida secreta de comunhão única e exclusiva com Deus. Não, essa comunhão com Deus, ela é muito importante, ela é necessária, mas ela vai desencadear nos frutos que são sociais. Os frutos que vão gerar vida nos nossos relacionamentos. E aonde vai um crente fiel, aonde vai um crente temente, aonde vai um crente santo, ali vai a glória do Deus Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui com a tua igreja, Senhor. Estes são os ramos que estão na videira verdadeira, que é Cristo, teu Filho amado, Senhor. E agora nós te pedimos, Pai, se porventura há aqui, Senhor, algum ramo, ó Pai, que está deixando de produzir os frutos, Senhor, os frutos que caracterizam a vida verdadeira e genuína, eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite haja avivamento, que nesta noite haja renovo, que nesta noite, Senhor, haja vida com abundância, Senhor, e que todo pecado, Senhor, seja perdoado, que todo pecado, Senhor, seja, ó Deus, revertido, ó Deus, em santificação, que haja pureza, libertação, e que a partir de hoje esta vida produza frutos para a tua glória, que haja, Senhor, salvação de almas, colheita de almas, comunicação, Senhor, e pregação do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo eu te peço,
Pai, eu suplico por cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, queridos? Que esta palavra fique guardada no seu coração. Que você saia daqui com o propósito de glorificar o nome do Senhor por onde você estiver. Amém? Estenda sua mão para o céu, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós. E o povo de Deus diz: amém. Se você disse amém, aperte a mão de alguém e diga assim: vá em paz, em nome de Jesus, e dê fruto para a glória do Senhor.